Salve, salve, colaboradores! Sejam bem-vindos ao canal Gestor 4.0. Hoje nós vamos continuar a nossa série A Contratação. Vamos tratar da segunda parte da etapa de seleção. Vamos falar aqui sobre os testes para avaliação de habilidades comportamentais e técnicas e também a preparação para a entrevista. Aproveitem! Com base nessa primeira seleção, você tem uma lista aí de candidatos que passam para a próxima fase, vamos dizer assim, e aí você vai realizar testes sobre as habilidades técnicas e comportamentais desses candidatos que foram pré-selecionados, tudo bem? É importante ressaltar aqui que essa fase não deve ser eliminatória. A gente vai falar mais disso à frente, mas essa parte não pode ser eliminatória, tudo bem? É legal também porque se essa parte for muito bem feita, você consegue fazer um teste que capture as habilidades técnicas ao mesmo tempo que captura as habilidades comportamentais. E eu já vou te falar como que você consegue fazer isso, tá? E primeiro eu vou dizer o porquê que não é eliminatória essa fase, esse item aí, essa atividade de realizar testes sobre as habilidades técnicas e comportamentais. A empresa não vive de profissionais nota 10 em provas, tá? Ou dos seus certificados, ou dos seus títulos, mas sim dos resultados que estes profissionais entregam. Então veja bem, não adianta nada você ter ali um profissional com N títulos, que vai tirar nota 10 em todos os testes que você vai colocar ele para ele fazer, sendo que lá nas trincheiras ele não consegue trazer os resultados. A empresa precisa. O seu olhar dentro da seleção, que é mais importante, que é trazer profissionais que tenham capacidade de trazer os resultados, de atingir os resultados que a empresa precisa em prol de atingir o quê? Os objetivos que ela determinou. E quem carrega essa capacidade de trazer resultados, principalmente as habilidades comportamentais do colaborador. Tá? Então as habilidades técnicas servem como um grande amparo e dão sustentação. Mas quem define se aquele profissional, ou o que define se aquele profissional tem ou não capacidade de trazer os resultados, é o seu comportamento. É a sua forma de ver, são as suas decisões, as suas atitudes. Isso vai muito mais além do que as habilidades técnicas, tudo bem? Do que a nota da prova, tá? Bom, então sobre esse teste, como que esse teste ele deve ser construído na minha percepção, tá? Ele tem que propor um cenário problemático para o profissional e que com isso ele tenha a liberdade de resolvê-lo. Então você traz, né, um cenário que comumente, né, você tem dentro da empresa para aquela vaga, para aquela função, e daí você leva isso no teste para o candidato. E daí você vê como o candidato ele vai se posicionar em relação a esse problema, tudo bem? E daí com isso você vai poder avaliar, né, as habilidades técnicas e comportamentais dele, em função das necessidades que você tem no dia a dia, tá? Então para com aquele teste de olha aqui qual que é o processo que faz parte da operação de serviços do ITIL. Quais são os processos da fase de estratégia de serviço, dentro do escopo de estratégia de serviço. Quais são os fios ou cabos de teste de uma fonte de tensão, tá? Então você pode trazer tudo isso que você quer saber sobre as habilidades técnicas desse profissional dentro de um contexto muito maior, muito mais amplo, que vai trazer essas informações e mais tantas outras. E com isso vai enriquecer a sua capacidade de analisar, identificar se aquele profissional tem ou não condições de trazer os resultados
que a empresa precisa e se está aderente aos valores da empresa também. Isso é muito bom. Tá? Então, eu montei aqui um exemplo, né, para dar como guia aqui para vocês, tá? Então, um exemplo aí sobre uma questão, sobre um teste, né, de habilidades técnicas e comportamentais, de um processo de seleção, aí, de uma fase de seleção. Vamos lá, então eu coloco esse cenário aqui para o candidato. Um diretor precisa acessar seu computador na empresa através de qualquer lugar do mundo, com algum nível de segurança. Isso porque precisará acessar dados para reuniões com fornecedores. Então, desses itens, né, eu elenquei mais aí, mais condições. Temos um servidor Firewall implementado na plataforma pfSense. A próxima reunião é amanhã às 8h30 da manhã. O seu gerente e o diretor solicitante estão te pressionando para fazer o mais rápido possível, te pedindo urgência para fazer e testar, te ligando a toda hora. Você já está executando outras atividades importantes para o departamento. Você sabe que adicionar esta tarefa no seu roteiro de atividades implicará em hora extra para manter os prazos do departamento de TI. E aí você coloca o que ele tem que fazer. Descreva o que deve ser feito na sua opinião. Isso aí. Então você estabeleceu um cenário profissional e daí você deu a liberdade e autonomia para ele tomar as ações de resolução. E com essas ações de resolução você consegue identificar vários aspectos desse profissional, quanto às suas habilidades técnicas e comportamentais, sua capacidade de negociação, por exemplo, de organização, também sua capacidade técnica de resolver um problema dentro da plataforma que você tem, dentro do ambiente, né, da estrutura que você, a infraestrutura que você tem aí, tudo bem? E aí você vai avaliar e pontuar, né, vários aspectos dentro desse teste que você fez, tudo bem? Então você pode avaliar objetividade, nível de objetividade, você pode até colocar de 1 a 5, de 1 a 10, e clareza na resposta também. Tempo que demorou para dar a solução, você pode pontuar isso também, tá? A assertividade, né? Então ele foi assertivo, foi eficaz de fato, né? Qual foi o nível de eficácia? A viabilidade da solução que ele deu também, você pode avaliar a viabilidade, tudo bem? E também outros aspectos, capacidade de negociação, né? Fortalecer o relacionamento e por aí vai. Tá bom? Então você pode pegar esse teste que você fez, transforma esse teste em cenários, tá? Então esse teste é construído por cenários, então pode ter um só, como esse, ou pode ter vários, né? Você pode colocar 4, 5, 6, 10, não sei quantos você achar que é necessário, mas são todos cenários. E você vai avaliar eles como? Você vai colocar aqui aspectos direcionadores da avaliação, tá? E você vai atribuir pontuação dentro de cada questão, dentro de cada cenário. Então, por exemplo, o cenário 1, quanto à assertividade, 10. Quanto à clareza na resposta, você acha que não foi tão claro, 8. Objetividade, então ele foi prolixo em algum momento ali, você coloca ali, pontua, né? Resolução, né? Habilidade técnica você pode colocar, ou técnica utilizada, você pode colocar 10, 9, 8, 7. Quanto tempo ele demorou para dar a solução? E daí você coloca lá 30 minutos, 50 minutos, 10 minutos, o seu tempo que ele demorou para dar a solução. Tudo bem? Viabilidade, então viabilidade econômica ou de implantação aí, por exemplo, dentro da estrutura que você tem, do organograma que você tem, você coloca qual a viabilidade isso daí, frente ao que você conhece da organização. Ah não, é totalmente viável, 10. Não é viável porque envolve aí um investimento maior do que o budget, ou por aí vai. Você coloca 7, 5, tá bom? Próximo item. Realizar testes de análise comportamental. Então esses testes são direcionados, né, a capturar as habilidades comportamentais do candidato. Eu não considero esse item obrigatório. É um diferencial, mas não considero como obrigatório. E também não deve ser eliminatório. Profissional que é muito bom, né, para fazer uma prova de análise comportamental, não necessariamente é o profissional que você precisa para trazer os resultados que a empresa necessita, né?
Bom, você pode fazer de várias maneiras diferentes, tem várias técnicas, né? O RH é mestre nisso aí, tem terceiros especializados nisso, fazem isso muito bem, né? Os testes de análise comportamental, ou análise comportamental, a análise de dominância cerebral, tem um monte de técnicas aí no mercado, tá? Então você pode fazer através de dinâmicas em grupo, ver como eles se relacionam, como esse profissional ele colabora com o ambiente, como ele coopera com o ambiente, né? Eu li um livro muito bom recentemente, chama Coopere, do Kevin Pritchard, e é muito bom. Fala sobre o próximo nível de equipes que a gente vai precisar ter num ambiente corporativo, né? Que são as equipes cooperativas, né? E isso é muito legal. Bom, formulários online, você pode ter formulários online lá, e vocês têm aí os formulários, aí o cara preenche lá esse formulário e daí no final dá o resultado, né? Então você tem os testes, aí o método DISC, a dominância cerebral, por aí vai, tá? Se você, aí é uma responsabilidade, se você fizer esse teste de análise comportamental, esse que é direcionado, ele tem valor para o profissional, para que ele possa se reorientar, tá? Quanto aos seus aspectos comportamentais. Então, você tem que dar um feedback para ele sobre essa avaliação, tá? Então, se você fez o teste de análise comportamental, você dá o resultado para ele. Olha, baseado na análise, você tem esse perfil aqui dominante de comportamento, né? E aí você descreve isso daí para ele, é sua responsabilidade. Tanto esse teste de análise comportamental como aquele anterior, né, que é mais amplo, que traz as habilidades técnicas e comportamentais, você pode fazer remotamente também. Bom, você pode otimizar, tá? Então não precisa fazer localmente, precisa saber o profissional para fazer isso. Coloca lá dentro da plataforma que você já tem, dentro do seu site, você coloca lá uma sessão, né? Manda o link pro profissional. Dentro do contexto da empresa também você pode fazer através de um Google Forms, não precisa de tanto investimento, tá bom? Pega uma conta corporativa, cria aí um formulário dentro do Google, né? Coloca as regras, os parâmetros necessários, né? E deixa aberto o profissional aí resolver essa questão, tá bom? Fazer esse teste, tá? Aí você pode até automatizar o envio de resultados prévios e por aí vai, tá bom? Bom, com isso, né? Com isso, então daí você já tem a pré-seleção, você já tem dados ali, dados relevantes sobre os candidatos, você já implementou os testes também, eles já realizaram os testes, vamos para o próximo item agora. Então, item 7, né? Organizar os dados coletados e avaliados previamente de cada candidato pré-selecionado. Então, é que você montasse um dossiê, né? Uma documentação de cada candidato, tá? Os candidatos pré-selecionados. Tá bom? Então você vai pegar, vai colocar todos os dados lá de cada um dos candidatos, tudo bem? Você tabula isso daí de maneira consolidada para fazer comparações. Isso daí ajuda bastante também, tá? Então você vai disponibilizar esse material que você construiu para o gestor da área solicitante da contratação. Então, se você já é o gestor responsável, show de bola, você pode fazer esses ajustes junto com o RH ou um terceiro especializado para fazer a avaliação desse conteúdo ou para identificar se a estrutura que você construiu ela é efetiva, né? Se ela tem capacidade de te dar poder de decisão, tudo bem? Se você é do RH, você obrigatoriamente precisa apresentar para o gestor da área solicitante da contratação, tá? Então, diretamente para quem vai ser o gestor imediato desse novo contratado e para o responsável dessa área, diretoria dessa área, por aí vai, tudo bem? Então, com isso também, né, quando são esses dados organizados, esse material já bem estruturado e consolidado, tendo consolidações para efeito de comparação, deve haver uma reunião entre, né, o RH, o terceiro especializado envolvido no processo de contratação, e a área solicitante da contratação, para poderem falar sobre os candidatos, o que foi apurado até aquele momento. Tudo bem? E também essa reunião ela serve como direcionadora do próximo item, que são as entrevistas. Então daí, com base nesses dados, a gente vai identificar de cada candidato o que a gente tem que avaliar melhor, onde a gente deve se aprofundar para cada candidato. Personalizar é interessante, mas não pode fugir muito do padrão, senão você fica sem base para efeito de comparação,
tá bom? Então aquela estrutura precisa ser seguida, que foi determinada lá atrás, dentro de condições básicas, no nosso primeiro vídeo sobre o processo de contratação, tá bom? Então daí com isso, o RH, o gestor da área, eles se conversam e eles conseguem identificar como são as diretrizes, os itens que devem ser pontuados para a entrevista com cada um dos candidatos, tudo bem? Então o resultado da reunião deve ser o quê? As diretrizes e anotações para realizar as entrevistas com cada um dos candidatos pré-selecionados, tá? E aí a gente vai para, de fato, o grosso do negócio, né? Que é realizar as entrevistas. E aí, já deixou seu like no vídeo? Deixe seus comentários também, eles são muito importantes. Se inscreva no canal para apoiar a boa gestão e também ative o tardo sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos que eu vou postar. Forte abraço e boa gestão a todos!